Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em chegado esta palavra através desse pequeno vídeo, eu quero fazer uma abordagem rápida, objetiva e sucinta. E aqui discorro no campo da característica dos falsos mestres, o seu caráter e as suas obras. Como identificar uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? Como identificar o caráter de um líder verdadeiramente que preza pelas Escrituras e de um líder que não tem nenhum interesse com aquilo que diz respeito às Escrituras? Olhando para a palavra de Deus, você só vai conseguir discernir quem é quem quando você tiver a atenção voltada para as Escrituras Sagradas. O texto bíblico que eu quero fazer menção nesse momento encontra-se na carta do apóstolo Pedro, a sua segunda carta, no seu capítulo de número 2, versículo de número 13. Está escrito: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria, eles se regalam mais nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do que o venceu. Então perceba que dentro desta reflexão textual bíblica que acabamos de fazer, fica fácil notar o perfil de uma igreja verdadeira, de um líder verdadeiro que tem um caráter firmado nas Escrituras, e o perfil de um falso líder, e o perfil de uma falsa igreja. Todas aquelas instituições que se preocupam em levar você para perto do benefício, para perto do milagre urgente, para perto da proposta da avareza, aquela ideia de ter 2, 3, 4 casas, 5 carros, de sempre ter mais do que o necessário, todas essas instituições, à luz das Escrituras, estão fora do parâmetro da santidade do Senhor e da sua palavra. É fácil notarmos que a maioria desses líderes, eles tentam colocar no coração das pessoas uma libertação que eles mesmos não provaram. É o que disse o apóstolo Pedro no verso de número 19 do capítulo 2 da sua segunda carta, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eles estão pregando uma coisa que não vivem. Eles querem pregar uma libertação que não possuem, e por causa disso, o que é que eles fazem? Eles induzem aqueles que são inconstantes, que têm um coração engoldado naquilo que é material, naquilo que é passageiro, e a partir de então estão conduzindo pessoas ao erro. Então, se você está numa instituição que preza pelo milagre, não por Deus, você está numa instituição errada. Se você está numa igreja que a visão do líder é só dinheiro, se você está numa instituição que o seu líder só fala de campanhas materialistas, campanhas que vai te levar ao teu benefício, campanha que vai lhe estimular a ser fiel a Deus, baseando-se na recompensa, na barganha,
esta instituição não está a perfil cristão. Essa instituição não pode ser retratada como uma instituição séria, uma instituição que tem caráter, uma instituição que prega e ensina a verdade do Evangelho. Perceba, segundo Pedro capítulo 2, verso de número 14, define muito bem o caráter e o perfil deles. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Eles são retratados pelo apóstolo Pedro como filhos malditos, e tudo o que eles fazem é exatamente isso. Eles são insaciáveis no pecado. Quantas igrejas estão abrindo as portas para o liberalismo? Quantas igrejas deixaram de ser consideradas igrejas sérias porque abriram as portas para as coisas erradas, para aquilo que as doutrinas cristãs e bíblicas condenam? Eles são retratados também aqui nesse texto como aqueles que são verdadeiramente insaciáveis pelo pecado, tem os olhos cheios de adultérios, tem os olhos cheios de desejos contrários à narrativa da palavra de Deus. Percebam que eles são comparados, assemelhados também a Balaão, filho de Beor. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 15 diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. É exatamente isso que eles são retratados. Eles são retratados, são assemelhados como Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio, que amou o dinheiro, que amou aquilo que lhe foi proposto para amaldiçoar o povo de Deus. Deixa eu falar para você uma verdade aqui. Quantos líderes estão trilhando por esses mesmos caminhos? Quantos líderes estão levando a igreja hoje a trilhar em busca do benefício, em busca do prêmio? Querido, não pague pelo seu milagre. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Se você quer viver uma vida de milagres, aprenda a viver uma vida de obediência às Escrituras Sagradas. Não adianta ficar pulando de galho em galho atrás de igrejas que vai propiciar a campanha A, a campanha B, a campanha C, mas não vai levar você para perto de Deus. Pare de ficar como um macaco, pulando de galho em galho, sem direção, sem discernimento. Está na hora de nós aprendermos a viver as Escrituras Sagradas. Está na hora de nós aprendermos a valorizar o que a palavra de Deus nos ensina. Pare de viver uma vida na mediocridade cristã. Nós precisamos nascer de novo. As igrejas estão perdendo sua direção doutrinária, sua identidade cristã, estão perdendo a sensibilidade pela palavra de Deus. Ora, se você está numa instituição que preza, que ensina, que coloca o milagre acima da palavra, esta igreja não pode ser retratada como uma igreja de Cristo, uma igreja séria.